Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e hoje nós vamos falar de mais uma coisa que a gente precisa fazer para se preparar espiritualmente para o final dos tempos que já estão aí, né? E essa coisa é o jejum. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like e compartilhar, ok? Muito bem. Para o vídeo de hoje, eu vou usar esse livro do Monsenhor Jonas Habib, Práticas de Jejum, da editora Canção Nova. É um livrinho pequenininho, fininho, muito prático e bem esclarecedor, tá certo? Então, nós já falamos sobre a importância da confissão, da Eucaristia, né, da Santa Missa, falamos sobre a importância da oração e hoje nós vamos falar sobre a importância do jejum. O jejum, ele é muito pouco praticado hoje em dia, né? A maioria dos católicos desconhece essa prática, então eu espero que esse vídeo seja bem esclarecedor. Então vamos lá. Muitas pessoas não jejuam por desconhecerem como fazê-lo. Imaginam que o jejum seja algo muito difícil e doloroso e que sejam incapazes de praticá-lo. No entanto, todos podem jejuar: idosos, doentes, gestantes, lactantes, são as mulheres que amamentam, né? Jovens, adultos, sem que isso lhes faça algum mal. Pelo contrário, só lhes fará bem. O jejum, ele faz muito bem à nossa saúde, a gente vai ver aqui, tá? Então, vamos ver aqui na página 9 a importância do jejum. A igreja chama o jejum, a esmola e a oração de, abre aspas, remédios contra o pecado, fecha aspas. Pois cada um, a seu modo, nos ajuda a vencer o maior mal deste mundo, que é o pecado. A oração nos fortalece em Deus. A esmola são as obras de caridade, como diz a Bíblia, cobre uma multidão de pecados. E o jejum revigora o nosso espírito contra as tentações da carne e do espírito, libertando-nos e abrindo-nos para os valores superiores da alma. Em Joel 1,14, começa assim: convocai para um jejum. Estas palavras são as que ouvimos na primeira leitura da quarta-feira de cinzas, quando começa a quaresma. O jejum no tempo da quaresma é também a expressão da nossa solidariedade com Cristo, preso, torturado, flagelado, coroado de espinhos, condenado à morte, crucificado e morto. Ao jejuar, devemos concentrar-nos não só na prática da abstenção do alimento ou das bebidas, mas no seu significado mais profundo. O alimento e as bebidas são indispensáveis para a sobrevivência do homem, mas não é correto abusar deles. A finalidade do jejum é nos levar a um equilíbrio necessário e ao desprendimento daquilo que podemos chamar de atitude consumística, característica da nossa civilização. O homem orientado para os bens materiais muitas vezes abusa deles. Hoje buscam-se, acima de tudo, a satisfação dos sentidos, a excitação que disso deriva, o prazer momentâneo e a multiplicidade de sensações cada vez maiores. Tudo isso gera um vazio no coração do homem moderno, pois sem Deus não consegue se sentir realizado e satisfeito. O barulho do mundo e o prazer das criaturas não conseguem preencher o seu coração. Hoje, a criança e também muitos adultos vivem de sensações, procura sensações sempre novas. Então, torna-se, sem perceber, escrava desta paixão atual. A vontade fica presa ao hábito, a quem não sabe opor-se. O jejum nos ensina a renunciar e nos capacita a dizer não a nós mesmos, apresentando-nos aos valores mais nobres da alma,
a espiritualidade, a reflexão, a vontade consciente. O jejum nos eleva. Muitos caminham de cabeça baixa e isso acontece quando o corpo comanda o espírito e o esmaga. É o prazer do corpo que o comanda e não a vontade do espírito. É preciso entender que a renúncia às sensações, aos estímulos, aos prazeres e ainda ao alimento ou às bebidas não é um fim em si mesmo, mas apenas um meio. Devemos apenas preparar o caminho para conquistas mais profundas. A renúncia ao alimento é essencial para criar em nós condições de viver os valores superiores. Por isso, o jejum não pode ser algo triste, enfadonho, e sim uma atividade feliz que nos liberta. Nós vamos então, aqui tem vários padres que falam sobre a importância do jejum, o que a Bíblia nos fala sobre o jejum. Eu estou só lendo as partes mais importantes para não ficar muito longo o vídeo, tá ok? Depois, se você quiser aprofundar, é só adquirir o livro. Na página 14, o jejum deve ser acompanhado de mudança de vida, conversão, arrependimento dos pecados e volta para Deus. Cada um tem sua individualidade, por isso cada um deve realizar a forma de jejum que mais lhe seja adequada. Nós vamos ver agora 4 tipos de Existem mais, mas o Monsenhor Jonas cita aqui os 4 mais importantes, mais usados, tá? Então vamos lá, o primeiro jejum é o jejum da igreja. Assim é chamado o tipo de jejum prescrito para toda a igreja e que por isso é extremamente simples, podendo ser realizado por qualquer um. Existem 2 dias do ano litúrgico que a igreja obriga todos os fiéis entre 18 e 60 anos que não estejam doentes a praticarem este jejum: quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas, além desses dias obrigatórios, você pode fazê-lo em outros dias, especialmente nas sextas-feiras, em que a igreja recomenda que façamos algum sacrifício pela nossa conversão e salvação dos outros. Isso aqui é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. A igreja recomenda que todas as sextas-feiras a gente faça algum tipo de jejum, algum tipo de mortificação, sacrifício. E o jejum, ele é obrigatório para toda a igreja na quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, né? Como que é esse jejum? O fundamental desse tipo de jejum é que você tome o café da manhã normalmente. Depois faça apenas uma refeição, almoço ou jantar, de acordo com os seus hábitos, saúde e trabalho. O que seria a terceira refeição do dia, a que você não fará, pode ser substituída por um lanche simples que satisfaça as suas necessidades. Dessa maneira, para ficar claro, se você optar pelo almoço como a refeição completa, no jantar faça apenas um lanche suficiente para lhe dar condições de passar o resto da noite sem fome. Nesse dia, procure evitar completamente as balas, doces, chocolates e biscoitos e não consuma os refrigerantes, as bebidas e os cafezinhos. O conceito de jejum não exige que você passe fome. Em suas aparições em Medjugorje, a própria Nossa Senhora repetiu várias vezes que jejuar é refrear a gula e disciplinar o comer, ou seja, não comer toda hora. No jejum, mais do que passar fome, deve-se sentir vontade de comer. Temos maus hábitos em relação à comida. Muitos vivem para comer, ao invés de comer para viver. O importante é a disciplina, que é a essência do jejum. Não se deve comer nada além das 3 refeições. O objetivo é eliminar o hábito de beliscar e abrir a geladeira várias vezes ao dia para comer uma coisinha. Para quem é indisciplinado, e muitos são, este é um jejum daqueles. Não se passa fome, mas nos disciplina, refreando a gula.
Esta é a finalidade do jejum. Qualquer um é capaz de fazer esse tipo de jejum, até mesmo os doentes, uma vez que a água e os remédios não quebram o jejum. Caso seja necessário leite para tomar os remédios, o jejum também não é prejudicado, pois a disciplina é mantida. Para o doente e para o idoso, disciplina mesmo talvez seja tomar os remédios e tomá-los corretamente. Alguns podem pensar que esse jejum é relaxado ou nem o consideram um jejum porque é muito simples, fácil, mas não é bem assim. Esse modo de jejuar vem da tradição da igreja e pode ser praticado por todos, sem exceção, sendo esse o motivo pelo qual é prescrito para toda a igreja. Como boa mãe, a igreja exige o mínimo, pois sabe que seus inúmeros filhos são diferentes. Há pequenos e grandes, fortes e fracos. Então a boa mãe pede o mínimo, mas também deixa você ir além se desejar. Uma recomendação muito importante ao se alimentar é comer devagar e mastigar bem os alimentos, pois a digestão começa na boca, com o trabalho do suco salivar no alimento. Assim, coma devagar e sem pressa, sem engolir pedaços de comida mal mastigados. Essa postura torna-se essencial quando se faz um jejum, pois agindo assim o organismo aproveita melhor o alimento e você se sente mais saciado. Então, este que nós falamos foi o jejum da igreja. Nós vamos falar agora sobre o jejum a pão e água, e é este aqui o jejum que Nossa Senhora pede em Medjugorje para ser feito. Inclusive lá em Medjugorje, todos os videntes e praticamente quase toda a cidade faz esse jejum, toda quarta e toda sexta-feira. Então vamos lá, jejum a pão e água. Nesse segundo tipo de jejum, deve-se comer pão quando sentir fome e beber água quando sentir sede. Apenas isso e nada mais. A questão não é comer pão e beber água ao mesmo tempo, pelo contrário, deve-se evitar isso. Nosso tipo de pão, quando ingerido com água, geralmente fermenta no estômago, provocando dor de cabeça. O melhor é comê-lo aos poucos durante todo o jejum. Desse modo, perceberá que o pão adquire um novo sabor. A água também deve ser ingerida várias vezes no decorrer do dia. O organismo necessita de água, por isso tome-a mesmo quando não sentir sede. No jejum a pão e água, é absolutamente permitido utilizar o chamado pão sírio, que é muito substancioso, bem como o pão integral, podendo até ser feito em casa. Por não ter miolo, fermenta menos e facilita a digestão. Tais tipos de pães, por serem preparados com trigo integral, têm um bom teor de fibras e proteínas e não fazem mal. Por exemplo, o pão Medjugorje, o iugoslavo, é forte e substancioso, mas o nosso pãozinho comum já é suficiente para se fazer um bom jejum sem passar fome. Ele é muito fraco, né? O fundamental desse tipo de jejum é comer somente pão e beber água. Repito, não é para passar fome, muito menos sede. Essa é a forma de jejum que mais refreia a nossa gula, que de modo geral é o hábito de comer e beber em excesso, e impõe uma disciplina que combate a mania de lambiscar o dia inteiro. Você perceberá que, mais do que passar fome, jejuar é dominar o gosto da comida. Comemos demais porque vamos à procura do gosto e não do alimento. Depois a gente vai voltar nesse jejum para a gente fechar o vídeo, tá ok? O próximo, jejum à base de líquidos. O terceiro tipo de jejum requer que você passe o dia sem comer nada, limitando-se a tomar líquidos. Ou seja, durante todo o seu dia de jejum, você se alimentará somente com líquidos. Essa é uma modalidade muito eficaz de jejum que refreia a gula e garante a disciplina. Em relação aos líquidos, há uma grande variedade de opções e de combinações possíveis. Todas elas nos mantêm alimentados e bem dispostos, sem quebrar o jejum. É recomendável passar o dia tomando chá. Existem vários tipos deles e pode-se escolher à vontade.
Desde que seja quente e possua um pouco de açúcar ou mel, o chá alimenta e mantém o estômago aquecido, o que é muito bom. Quem não puder ingerir açúcar e mel pode substituí-los pelo adoçante ou tomar o chá puro, assim se privará da glicose, que é alimentícia, mas obterá as vantagens do chá e do calor. Se preferir, pode tomá-lo frio ou gelado, especialmente no verão. Tanto os sucos de fruta como laranjada, limonada e outros, como os sucos de legumes e de verduras, também são indicados para esse dia. Veja bem, é para tomar suco e não vitamina. A combinação de frutas, legumes e verduras aumentam a variedade de sucos. Os sucos adoçados ou não com açúcar, mel ou adoçante são sempre alimentícios, deixando o corpo leve para a oração e para outras atividades intelectuais ou físicas. Outra boa opção para esse tipo de jejum é a água de coco, que é completa, contendo todos os nutrientes que nos mantêm hidratados e alimentados. Especialmente para quem tem a sorte de viver em lugares repletos de coqueiros, um jejum à base de água de coco é excelente, não existe melhor hidratante. Contudo, quem não possui essa vantagem pode recorrer ao soro caseiro, que supre bem as nossas necessidades. Ele é obtido com a mistura de um copo de água, uma colher de açúcar e uma pitada de sal. Podemos passar um dia inteiro apenas tomando essa mistura. Eis aí um excelente jejum. Além dos chás, sucos, águas de coco e soro caseiro, ainda dispomos dos caldos, que em geral são quentes e contêm sal, o que é muito recomendável. Qualquer pessoa, mas especialmente os idosos e doentes, pode fazer um jejum muito saudável à base de caldos. Tal como os sucos, os caldos também apresentam uma grande variedade. Observe, no entanto, que estou me referindo a caldos e não a sopas e canjas, embora se possa fazer caldo de frango e até de carne. O importante é que o caldo é líquido, nutritivo, quente e contém sal. Especialmente nos dias frios, os caldos são uma ótima maneira de se fazer jejum, pois com eles a ingestão das calorias necessárias às nossas atividades espirituais em particular são garantidas. Vamos agora falar então do jejum completo. Nesse quarto tipo de jejum não se come nada, apenas se bebe água. É recomendável que antes de experimentar essa forma de jejum, você realize o jejum a pão e água e o jejum à base de líquidos, que podem servir de treino. No jejum completo, é fundamental beber água várias vezes ao dia. Não é aconselhável fazer o jejum a seco, ou seja, sem beber água, especialmente quando não se faz um bom treinamento. Mas é possível fazer jejum sem ingerir nem mesmo água? Sim. Como já mencionei, é possível, porém somente pessoas bem experientes devem tentar fazê-lo. O jejum não deve prejudicar a saúde e sim torná-la melhor. Portanto, se você sentir-se mal durante um dia de jejum, talvez você esteja fazendo-o inadequadamente. Nesse caso, deve alterá-lo. Como citado acima, nosso organismo precisa de água. Ele necessita estar bem hidratado para agir e reagir no campo espiritual. Assim como o nosso jejum se destina a combatentes que batalham por Deus na dimensão espiritual, beba água várias vezes ao dia se for praticar o jejum completo. Quanto ao momento de terminar o jejum, principalmente o jejum completo, Nossa Senhora de Medjugorje orienta encerrá-lo às 4 horas da tarde. Você pode encerrá-lo às 5, 6 ou 8 horas da noite. O importante é ser comedido e agir com sabedoria. Não devemos bancar os heróis, tendo consciência de que não estamos participando de um teste de resistência. Não precisamos provar nada a ninguém, nem a nós, nem ao Senhor. O objetivo do jejum é o encontro com Deus, a melhoria da nossa oração e a obtenção de disciplina. Ele é um meio de nos abrir à graça da contemplação, da intercessão e da unção do Espírito Santo. Repito, não temos de provar nada a ninguém, nem a nós, nem mesmo ao Senhor. Então, nós vamos agora para as considerações finais.
Um erro muito comum cometido pelas pessoas é fazer um dia de jejum sem tomar o café da manhã. Essa atitude significa que, na verdade, elas começam o jejum a partir da última refeição que fizeram na véspera e não pela manhã. Tais pessoas mal informadas, por agirem assim, adquirem uma dor de cabeça e esse não é o objetivo do jejum. Além disso, trata-se de um sintoma que faz a pessoa ficar indisposta, irritadiça e prestes a perder a paciência durante todo o dia. E isso é totalmente o oposto do que se espera com o jejum. Como se não bastasse todos esses inconvenientes, a dor de cabeça impede que a pessoa realize satisfatoriamente suas atividades espirituais, especialmente a oração, contrariando toda a concepção da meta do jejum. E por que acontece tudo isso? Porque os ácidos do estômago ficam muito ativos quando alguém fica muitas horas sem se alimentar, principalmente depois de uma noite de repouso. O correto é tomar tranquilamente o café da manhã, como todos os dias, e a partir daí iniciar o jejum. Assim você fica livre dos ácidos do estômago, da dor de cabeça, da irritabilidade e da indisposição. E isso custa muito pouco, basta tomar o café da manhã como nos outros dias. Caso não queira realmente comer nada ou não faz nenhuma refeição pela manhã, ao menos beba algo, de preferência quente. Isso fará bem ao seu aparelho digestivo, preparando-o para o dia de jejum. No entanto, se não desejar fazer apenas um dia de jejum e preferir começar na véspera, então beba um bom copo de água levemente amornada, evitando que o aparelho digestivo padeça das indisposições já mencionadas. Uma última observação essencial. É comum as pessoas dizerem que farão jejum de doce, de bebida alcoólica, de refrigerantes, de televisão. Trata-se de um gesto positivo e que deve ser feito, porém não é correto chamá-lo de jejum, e sim de mortificação. Hoje em dia a gente usa muito o jejum do celular, né? Na verdade é mortificação e não jejum, tá ok? Quando fazemos mortificação, privamos-nos voluntariamente de algo, oferecendo essa prática como sacrifício. Fazê-lo é muito válido e agrada ao Senhor, além de ser um excelente modo de nos disciplinar e viver o autodomínio. Mas assim como na questão do dinheiro, dízimo é dízimo e oferta é oferta. Jejum é jejum e mortificação é mortificação. Você pode fazer quantas ofertas quiser, mas não deve deixar de dar o dízimo. Do mesmo modo, pode fazer quantas mortificações desejar, pois isso é muito bom, mas não deixe de fazer o jejum. O jejum é uma riqueza que precisa ser reconquistada. É uma forte expressão da comunidade que decidiu fazer uma conversão e começar uma vida nova. Você provavelmente é uma das muitas pessoas que desconheciam o que apresentei neste livro e que por este motivo não praticava o jejum. Agora, com uma nova compreensão, comece a praticá-lo, pois isso seguramente trará benefícios a você e ao corpo de Cristo. Deus abençoe o seu jejum. Então, para terminar o vídeo, eu queria colocar uma situação aqui. Quando nós ouvimos algumas pessoas falando sobre o jejum de Medjugorje, existe uma certa controvérsia. Segundo o padre Jonas Habib, a gente toma o café da manhã, normalmente, e faz o jejum a pão e água. Mas algumas pessoas falam que Nossa Senhora pede para fazer jejum o dia todo, de meia-noite a meia-noite, 24 horas. E fala para não tomar o café da manhã, já começar amanhã com o jejum a pão e água. Então, diante dessa controvérsia, diante dessa situação, o que eu sugiro a vocês, que é o que eu faço? Eu faço aquilo que o meu organismo aguenta. Eu não consigo acordar de manhã e não tomar o meu café da manhã, eu passo mal mesmo. Eu tenho pressão alta, eu tenho glicose alta, então o meu organismo não aceita. E durante o dia, às vezes eu sinto uma certa indisposição, eu preciso tomar um pouquinho de café também. Eu como vários tipos de pão,
Na hora do almoço, por exemplo, às vezes eu coloco algum recheio no pão, eu coloco ovo, alguma coisa mais, porque o pão de sal, ele é muito fraco, ele não sustenta. Então, quando eu posso, eu como pão integral, eu como outros tipos de pão. E desse jeito, eu consigo chegar até o final da noite. Agora, tem dia que eu não consigo, aí eu termino o jejum mais fácil. Então, que cada um faça aquilo que a sua consciência manda e o seu organismo consegue fazer. E como o Monsenhor Jonas falou aqui, é importante começar aos poucos. Não queira fazer um jejum muito forte de uma vez, porque o organismo da gente precisa ser treinado, ele precisa acostumar, tá ok? Mas nos tempos em que nós estamos vivendo, é de suma importância para nós e para o mundo que nós façamos jejum, que Nossa Senhora mesmo falou em Medjugorje, que o jejum, com o jejum nós podemos parar uma guerra. Com o jejum, nós podemos parar catástrofes naturais enormes. Então, que se você ainda não faz o jejum, procure um pouquinho mais de conhecimento. Lá no nosso grupo do Telegram, eu vou colocar mais algumas informações para facilitar, né, para todo mundo. E se você ainda não faça o jejum, pense seriamente em começar a fazer, porque vai ser muito bom para você e vai ser muito bom para a humanidade nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, ok? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um grande abraço para você, fica com Deus, até o próximo vídeo, tá?